Fala galera, tudo bem com todo mundo? Bom, até que foi rápido o meu aparecimento no YouTube, né? Semana passada eu consegui gravar a aula de hipersensibilidade tipo 3 e hoje a gente vai finalizar essas hipersensibilidades, não é verdade? A gente vai falar da hipersensibilidade tipo 4, que é que está escrito aqui embaixo do vídeo. Então a gente já viu a hipersensibilidade do tipo 1, que foi a primeira aula que eu gravei e coloquei aqui no canal, já tem mais ou menos uns 4 meses, demorou um pouco, né? Desde quando eu comecei a gravar a 2 e a 3 e hoje a 4. A do tipo 1, então, é aquela mediada por mastócitos e IgE, e aí a gente tem a degranulação dos mastócitos e a partir daí o aparecimento das alergias. Aí a gente gravou também um vídeo de hipersensibilidade do tipo 2, e essa hipersensibilidade do tipo 2 é aquela mediada por anticorpos, né? IgG, IgM, e a partir daí a gente tem opsonização, fagocitose, ativação do sistema complemento pela via clássica e por aí vai. Aí semana passada a gente gravou um vídeo sobre hipersensibilidade do tipo 3, que é aquela que é mediada pelos imunocomplexos, demos alguns exemplos de algumas doenças relacionadas. E hoje, finalmente, para encerrar esse assunto de hipersensibilidade, a gente vai gravar então a hipersensibilidade do tipo 4, ou como está escrito aqui, né, no slide, hipersensibilidade do tipo tardio, que é mediada pelos linfócitos T. Tudo bem, gente? Então eu só vou ali no programa rapidinho, como eu sempre falo todas as aulas para desabilitar a gravação do meu rosto. Eu sou o professor Rony Brito, já dou aula de imunologia há alguns anos. Esse início de aula eu sempre mostro a minha cara aqui para que vocês me conheçam, para saber que é uma pessoa real, não é um robô que está aqui falando, mas eu desabilito a gravação do meu vídeo, do meu rosto, porque senão vai prejudicar a visualização de vocês das imagens e o entendimento da aula dos slides, né? Então o que importa é a aula de imunologia e não ficar vendo a carinha do Rony. Então aqui rapidamente desabilitar aqui a gravaçãozinha do rosto do Rony. Ai meu Deus, cadê? Aqui. Não, aqui. Aqui, desativar, pronto, deu certo. Vamos lá então, falar então da hipersensibilidade do tipo 4, que é justamente aquela mediada então por linfócitos T. Então, como é que a gente pode começar bem essa aula, né? Essa aula de hipersensibilidade do tipo 4? Com essa seguinte pergunta: por que linfócitos T causam hipersensibilidade? Não é uma boa pergunta, gente? E aqui do lado a gente observa, deixa eu pegar uma caneta para a gente ir riscando, né? Caneta, deixa eu pegar uma cor legal, tipo amarelo, né? Acho que amarelo risca bem o amarelo. Então vamos lá. Então a gente vê aqui do lado, ó, uma célula dendrítica, né, ativando o linfócito T, e aí, lógico, aqui no canal a gente vai ter uma aula mostrando justamente como é que se dá a ativação das células T pelas células dendríticas. Hoje a gente não vai falar disso, mas como a gente vai falar de linfócitos T, eu coloquei essa imagem aqui do lado. Então vamos voltar aqui à questão. Por que os linfócitos T causam, então, hipersensibilidades? Porque elas acabam levando a reações inflamatórias que são desencadeadas justamente pela ativação desses linfócitos. Tanto o linfócito TH1 quanto o TH2 vão produzir o quê? Citocinas e que recrutam e ativam outros leucócitos. E a partir daí você vai ter liberação de vários mediadores que podem levar então à inflamação. Além disso, a gente também tem as células TCD8, que são os linfócitos T citotóxicas, que matam as células hospedeiras. Então a gente tem lá células T que causam lesão dos tecidos, elas podem ser células T autorreativas, que são as doenças autoimunológicas, que inclusive no final dessa aula de hoje a gente vai ver uma tabelinha mostrando justamente alguns exemplos de doenças autoimunológicas que são geradas por conta da hipersensibilidade do tipo 4. Bom, e além disso, a gente também tem as células T específicas para antígenos estranhos. E tudo isso aí vai liberar um monte de citocina e por conta disso vai levar à hipersensibilidade que é mediada por linfócito T. Bom, a pergunta que talvez vocês estejam pensando aí na cabecinha de vocês é justamente, né, bom, hipersensibilidade tardia, né, ou tardio, por quê, né? Tardio por quê? Qual é o motivo?
A hipersensibilidade, ela é chamada de tardio porque ela se desenvolve de 24 a 48 horas após o desafio com o antígeno. A lesão tecidual mediada por célula T também pode ser acompanhada por fortes respostas imunológicas protetoras contra micro-organismos persistentes, não só os autoantígenos, especialmente aqueles intracelulares que resistem à erradicação. Bom, gente, dada essa introdução aqui falando dos linfócitos T, bora ver então o lance das citocinas, né? Com essa seguinte pergunta: como a inflamação mediada por citocinas podem causar doenças? Olha o que eu coloquei nesse slide aqui, do lado de cá um linfócito TH1 e do lado de cá um linfócito TH17. Já temos aqui no canal as aulas falando sobre resposta TH1 e sobre resposta TH17 para que cada uma delas serve. Hoje a gente vai ver o envolvimento dessas células na hipersensibilidade do tipo 4. Aqui eu vou dar uma pequena degustação de quais citocinas essas células produzem e o que essas citocinas podem causar. Bom, quando a gente fala de resposta TH1, essa resposta basicamente se dá, quando uma resposta normal, para os micro-organismos intracelulares, como por exemplo os vírus. Infecção viral, a gente vai ter toda uma resposta imunológica inata, com ativação de células NK, por exemplo, mas em respostas mais tardias, a gente vai ter, na resposta adaptativa, né, a gente vai ter então a ativação das células TH1. A gente sabe também que essa célula TH1, ela produz citocinas, e inclusive a citocina de assinatura. O que é uma citocina de assinatura? É a citocina predominante da resposta TH1. Essa citocina predominante é o interferon gama. Mas além do interferon gama, essa célula TH1 ela também pode produzir, por exemplo, TNF-alfa e quimiocinas. O TNF-alfa, lembram lá da aula de inflamação? O que ela pode causar no endotélio vascular? Estão vendo que aqui embaixo é um vaso sanguíneo? Então, eu coloquei aqui o TNF, atingindo o endotélio vascular do vaso sanguíneo. Isso pode acontecer alguma coisa, mas antes disso vamos voltar aqui para falar desse interferon gama. O interferon gama, gente, é uma citocina secretada por TH1, não só por TH1, tá? Mas como está TH1 aqui, vamos falar dele. Essa citocina, ela estimula macrófago, ela ativa macrófago. Então, o macrófago, quando ele fica ativado, ele passa a produzir mais óxido nítrico, mais espécies reativas de oxigênio, mais enzimas lisossomais, e ele passa a produzir também citocinas pró-inflamatórias. Então ele secreta mais IL-1, e além da IL-1, ele secreta também TNF-alfa. E esse TNF-alfa, essa IL-1, vai agir onde? No endotélio vascular. E agindo no endotélio vascular, vai fazer com que esse endotélio vascular apareçam as moléculas de adesão, como selectina P, selectina E. E essas moléculas de adesão, como o próprio nome diz, né, elas estão aí para aderir a alguma coisa, né? Para quem está meio perdido nas moléculas de adesão, assiste aí a aula de inflamação, que lá eu explico direitinho como é que tudo isso funciona e como é que se dá o recrutamento leucocitário. A gente explica isso tintim por tintim. Aqui é mais, eu estou recapitulando essas coisas para que a gente possa entender como que a inflamação acontece e por que essa TH1, TH17, essas citocinas que essas células produzem estão envolvidas. Então, com o aparecimento dessas moléculas de adesão, eu vou ter o recrutamento leucocitário. Então, eu tenho lá a presença de monócitos, de neutrófilos. Esses monócitos, quando eles vêm aqui para o tecido, eles se diferenciam em macrófagos. E essas células nessa região vão passar a produzir todos esses fatores, mais citocinas pró-inflamatórias, vão degranular os seus conteúdos e levando ao processo de inflamação. Bom, já no lado aqui da direita, que a gente vai falar da célula TH17, essa célula TH17, ela promove o recrutamento principalmente de neutrófilo. Olha aqui, ó. IL-17 promove o recrutamento de neutrófilos. Daí vem aquela pergunta que não quer calar, né, gente? Como é que isso acontece? Bom, essa célula TH17, ela produz a citocina IL-17. A IL-17 regula a expressão de quimiocinas pró-neutrofílicas,
Que quimiocinas são essas? CXCL1 e CXCL2, que recrutam neutrófilos. Por quê? Porque os neutrófilos possuem receptores para essas quimiocinas. E qual que é o receptor? É o CXCR2. Então a gente tem lá ATH17 produzindo IL-17, que vai atingir tanto o macrófago quanto o neutrófilo que já chegou lá naquela resposta imuninata, né, mais inicial, a gente já tem neutrófilo presente. Essa IL-17, então, estimula esses macrófagos a produzirem TNF-alfa. Esse TNF-alfa vai ajudar a aumentar as moléculas de adesão presentes no endotélio vascular. E como a gente já viu ali com a TH1, né? Presença de molécula de adesão, o que vai acontecer? Recrutamento leucocitário. Mas antes disso, lembra da quimiocina que eu falei? Então essa TH17 que produz a citocina IL-17, ela não regula a expressão da quimiocina pró-neutrofílica, que são essas duas aqui, ó, CXCL1 e CXCL2. Então isso também, quando exposto no endotélio vascular, e a gente tem neutrófilos que vão ser recrutados em maior quantidade justamente por isso. Primeiro assim, né? Sabemos que a quantidade maior dos leucócitos, os glóbulos brancos na circulação, que chega de 50% a 70%, são os neutrófilos. E pelo fato de termos a presença dessas quimiocinas pró-neutrofílicas, essas duas aqui, ó, CXCL1 e CXCL2, e o neutrófilo possuir o receptor, que é o CXCR2, isso faz com que nas respostas TH17 eu tenha uma inflamação rica em neutrófilos. Então tudo isso aqui vai gerar o quê, né? Esse acúmulo de células vão gerar todo esse processo inflamatório. Bom, estamos falando que células TH1 e TH17 são as fontes dessas citocinas. Porém, muitas outras células também podem produzir essas mesmas citocinas nas lesões. E por que tudo isso gera lesão, né? Eu já falei, mas vamos lá de novo. A lesão tecidual, ela vai resultar de produtos celulares, principalmente de neutrófilos e macrófagos. Que produtos celulares são esses, gente? Tem lá enzimas lisossomais, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, citocinas pró-inflamatórias, IL-1, IL-6, TNF, interferon gama, e tudo isso só vai potencializando essa inflamação e gerando ainda mais lesão tecidual. Beleza, gente? Tranquilinho? Beber um gole d'água. Bom, então a hipersensibilidade do tipo tardio, que é do tipo 4 também. Por que é chamado do tardio? Né? A gente já falou por que é tardio. Então, porque se desenvolve de 24 a 48 horas após o contato com o antígeno. E existem 3 protótipos clássicos da hipersensibilidade do tipo 4. Então, quais são esses 3 protótipos? Então, eu tenho hipersensibilidade do tipo tardio de contato, tuberculínica e granulomatosa. E aqui nessa tabela a gente vai ver que vai aparecer outras características, que é o tempo de reação, a histologia, ou seja, se fizer um corte histológico, como é que vai estar esse corte histológico? Quais são as presenças das células ali? Quais são as células presentes nesse corte histológico? E o sítio e o antígeno que vai estar gerando esse tipo de protótipo na hipersensibilidade do tipo 4. A primeira, então, que é a de contato, ela é gerada de 24 a 48 horas após a exposição. Lá no corte histológico, o que a gente vai observar? Basicamente, linfócitos, seguidos de macrófagos e edema de epiderme. E o sítio vai ser aonde, né? Se é edema de epiderme, só pode ser aonde? Na pele, né? Na epiderme. E isso vai ser gerado por conta de produtos químicos, veneno, metal e etc. Então, as doenças cutâneas resultantes de exposição tópica a substâncias químicas e antígenos do ambiente vão se dar mais ou menos de 24 a 48 horas. Vou ter a presença de linfócitos, seguidos de macrófagos e edema de epiderme. E aí, quem nunca viu um negócio desse, né? A gente tem aqui, por exemplo, né, uma dermatite
de contato por conta dessa hipersensibilidade. A gente observa aqui por conta da presença de metal. Olha esse anel que causou aqui. Ou aqui, ó, o produto da tatuagem de rena, que fez também aqui o processo de hipersensibilidade tardio do tipo contato. Então, esse aqui é um exemplo, um protótipo da hipersensibilidade do tipo 4. Bora para o próximo? Tuberculínica. Na tuberculínica, o tempo de reação ela vai acontecer de 24 a 72 horas. E como é que fica ali o aspecto histológico da lâmina? Eu vou ter presença de linfócitos, monócitos e macrófagos, e o sítio vai ser a intraderme. E a tuberculina que vai causar, que é o antígeno que vai causar toda essa reação. Então, o que vai acontecer nesse tipo de reação? Então, você tem aqui um indivíduo, esse indivíduo, então, ele se contamina com o Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria intracelular. A partir daí, quando o indivíduo entra em contato com esse micro-organismo, você vai ter uma resposta imunológica, não vai? Então, a resposta imunológica vai deixar você sensibilizado. Então, você faz o quê? Uma sensibilização por conta do micobactério que você entrou com ele durante a inalação. Aí, digamos que você quer fazer um teste para saber se está com tuberculose ou não. Então, 2 semanas ou mais, você faz um desafio com a injeção intradérmica. Por quê? Porque eu quero saber se o indivíduo tem tuberculose. E o que é que eu faço? Faz um teste cutâneo. Esse é um teste cutâneo de hipersensibilidade tardio para avaliar a imunidade celular. Para avaliar a imunidade tardia, são injetados por via intradérmica, aqui ó, via intradérmica, na face volar do antebraço, antígenos do Mycobacterium tuberculosis, que é o PPD. Esse PPD significa derivado proteico purificado, ou do inglês, né, Protein Purified Derivative. Nossa, o inglês não está lá muito bom, mas é isso que significa. E o que vai acontecer, gente? Depois de mais ou menos 24 a 72 horas, a gente vai ver a reação de DTH, que do inglês é reação de hipersensibilidade do tipo tardia. Nem vou me atrever a falar esse nome em inglês de novo. Esse outro nome aí. Então, gente, nessa hipersensibilidade que é a tuberculínica, o que a gente observa? Depois de 4 horas, a gente vai ver o acúmulo de neutrófilos no local da injeção. Aproximadamente depois de 12 horas, o infiltrado de células T e monócitos. E o endurecimento, que é chamado de induração, é detectável cerca de 18 horas após a injeção e é máxima após 48 horas. Beleza? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu os 2 protótipos primeiros, né? Então, a gente viu o de contato, tuberculínica, agora a gente vai ver a granulomatosa. Nessa reação de hipersensibilidade do tipo tardio, do tipo granulomatosa, ela acontece, qual que é o tempo de reação? Ela acontece de 21 a 28 dias. Como é que fica o processo histológico ali, né? Como é que fica o corte histológico? Eu vou ter a presença de macrófagos, células epitelioides, células gigantes, que a gente pode chamar também de células de Langerhans, e fibrose do tecido. Se dá principalmente no pulmão, com antígenos inalados, e por conta da persistência desses antígenos, você tem a formação desse granuloma, então. Exemplo, você tem lá a tuberculose e a paracoccidioidomicose. Difícil de falar, mas foi, né? Bom, então, nessa reação granulomatosa, o que a gente vai acontecer? O indivíduo está aqui, ó, ele inala de novo, aqui, como está mostrando na figura, ele inala ou Mycobacterium tuberculosis ou Paracoccidioides brasiliensis. Como são antígenos persistentes, o que isso vai acontecer? Né? Eles vão ficar muito tempo ali no pulmão. Mas, de qualquer maneira, a gente acaba levando a uma resposta imunológica do indivíduo ali no pulmão do rapaz aqui no caso que inalou ou Mycobacterium tuberculosis
ou paracoccidioides brasiliensis. A partir daí, a gente tem a formação do granuloma. E o que é um granuloma, Pro? Um granuloma, gente, é algo que é feito em nosso pulmão, não só no pulmão, tá? Mas principalmente porque ele foi inalado, numa tentativa de reter esse micro-organismo que foi inalado ali. Então a gente vai ter a presença de células epitelioides. O que são células epitelioides, Pro? Gente, células epitelioides são macrófagos que desenvolveram aumento das organelas de citoplasma e na histologia elas lembram células epiteliais cutâneas, por isso que é chamado de células epitelioides. Também tem a presença de células gigantes, que são as células de Langerhans. Também são macrófagos ativados, podem se fusionar uns aos outros e formar células gigantes multinucleadas. Tem um estudo que eu participei desse estudo, eu não lembro exatamente o ano, se foi 2005 talvez que a gente publicou esse trabalho, mostrando que não só macrófagos participam na formação dessas células de Langerhans, mas também de células B1. A gente fez um experimento que a gente colocou uma lâmina de vidro no dorso do camundongo, no subcutâneo. E a gente marcou a célula B1 com um isótopo radioativo que a gente vê ele preto eu não me lembro se foi timidina, não me lembro, faz muito tempo que eu publiquei esse artigo. E aí na microscopia a gente via esses pontos pretos na formação da célula gigante, indicando que a célula B1 participava também da formação de célula gigante, não só de macrófago. Mas enfim. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o título desse artigo para que vocês possam procurar caso vocês se interessem por esse tema. E também a presença de fibroblasto, formando então o granuloma. Então, a inflamação granulomatosa é uma tentativa, como eu falei, né, de conter uma infecção, mas também é a causa da lesão tecidual e do dano tecidual. Então, a própria resposta imunológica pela formação do granuloma é que acaba levando o dano tecidual. Olha, por exemplo, aqui nessa histologia, nesses 3 cortes histológicos. Então, do lado de cá, do lado esquerdo, a gente vê um pulmão normal. Aqui no meio, a gente vê a formação de um granuloma. E aqui eu vejo a fibrose pulmonar. Grande parte da dificuldade respiratória associada à tuberculose ou à paracoccidioidomicose pulmonar é causada pela substituição de tecido pulmonar normal por tecido fibrótico e não está diretamente relacionada aos micro-organismos. Interessante isso, né? Bom, mais uma aguinha. Bora falar então agora, gente, do diabetes mellitus tipo 1, que é uma autoimunidade e que é uma hipersensibilidade do tipo 4. Então nós vimos ali os 3 protótipos, vamos falar agora de exemplo de doença. Então, no diabetes tipo 1, você tem produção de insulina que é prejudicada. E isso é uma doença que é caracterizada por hiperglicemia. O que é? Olha o nome, gente. Hiperglicemia. Hiper, não é muito? Glicemia de glicose, então significa nível elevado de glicose no sangue. Então, as complicações crônicas do diabetes tipo 1 estão envolvidas no quê? Aterosclerose progressiva das artérias. A aterosclerose é o acúmulo de placas de colesterol nas paredes das artérias, gente, o que causa obstrução do fluxo sanguíneo. Além disso, essas placas podem se romper e provocar oclusão, fechamento das artérias pelo coágulo que foi formado ali. Então isso leva à necrose isquêmica dos membros e órgãos internos. Além disso, a gente pode ter obstrução microvascular, né, que são os pequenos vasos sanguíneos, levando a danos na retina, nos glomérulos e nos nervos periféricos. E também eu posso ter destruição das células beta-pancreáticas. E aí, se eu tenho destruição das células beta-pancreáticas, eu não tenho produção de insulina. Então, eu tenho uma deficiência de insulina aí. Então, no diabetes mellitus tipo 1, existem vários mecanismos que podem contribuir para a destruição das células beta-pancreáticas. Então, o que acontece? Então, é no pâncreas que está rolando isso aí, né? Então, o que acontece lá no pâncreas? Então, lá no pâncreas, eu tenho lá a presença de células TH1 autorreativas. Essas células TH1, então, fazem o quê?
produzem citocinas características do perfil TH1. Então elas produzem interferon gama, TNF-alfa. E essas citocinas fazem o quê? O quê? Elas estimulam macrófagos que já estão ali e eu vou ter mais produção de mais citocinas. Consequentemente, recrutamento leucocitário. Com mais células ali, gente, o que vai acontecer? Esses neutrófilos, esses monócitos que chegaram vão se diferenciar em mais macrófagos, vão começar a produzir espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, enzimas lisossomais. Tudo isso é degranulado ali e vai ajudando ao quê? A aumentar o processo inflamatório e ajudar a destruição do órgão ali. São só essas células TH1 que estão participando? Não, lembra que a gente falou que são vários mecanismos que podem contribuir para a destruição das células beta-pancreáticas? Então, além dessas células TH1, eu também tenho células TCD8, que são os linfócitos T citotóxicos. E os linfócitos T citotóxicos liberam o quê? Granzimas e perforinas que vão destruir justamente essas células beta-pancreáticas e levando justamente à não produção de insulina. E além das células, né, TCD8, que vão produzir tudo isso, destruindo as células beta-pancreáticas e juntamente com as células TH1, produzindo essas citocinas, levando ao recrutamento leucocitário para o pâncreas, deixando tudo isso inflamado, como se não bastasse só isso, né? Eu também tenho a presença de autoanticorpos. E esses autoanticorpos vão se ligar a locais específicos ali do pâncreas. E o anticorpo, gente, quando ele se liga a um tecido nosso, que é um tecido próprio, o que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, macrófagos que têm receptores para a região FC de anticorpo, que é essa região que é a bundinha do anticorpo, né? Macrófagos, neutrófilos, quando eles se ligam ali, eles degranulam, fagocitam as células. Então eu tenho também presença de proteínas do sistema complemento da via clássica. Então tudo isso está acontecendo aonde, gente? No pâncreas. E isso não é nada legal, porque eu vou ter destruição do pâncreas. E aí esses indivíduos não conseguem produzir insulina. E aí esses indivíduos têm que tomar insulina sempre, né? Até a gente ter um jeito de mudar esse perfil de autoimunidade da célula TH1, da célula TCD8, da produção desses autoanticorpos, aí tem que mexer na célula B também, porque é a célula B que produz anticorpo. Então é algo que é bem complexo, não é? Bom, para a gente começar a finalizar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns exemplos de outras doenças que são mediadas por células T. E aí que acaba se encaixando, né, nessa hipersensibilidade do tipo 4. Então aqui nessa tabela a gente vai ver, ó, tem a doença, a especificidade da célula T patogênica e os mecanismos principais de lesão tecidual. A primeira doença que eu quero falar para vocês é da artrite reumatoide. A artrite reumatoide é um negócio que não se conhece direito até hoje, né? Tem vários estudos sobre, mas a gente não sabe direito se essas células T, que são patogênicas, são específicas para quê? São específicas para colágeno, são para proteínas próprias citrulinadas, que são ricas em citrulina. O mecanismo principal de lesão, então, da artrite reumatoide, ela se dá por inflamação mediada por citocinas, tanto TH1 quanto TH17. Vai ter papel de anticorpo e dos imunocomplexos? Alguns estudos mostram que sim, mas são estudos incipientes ainda. Por isso que a gente deixa essa interrogação aqui no final, ó. Outra doença, esclerose múltipla. Esclerose múltipla acaba afetando muitas pessoas também. Então, essas células T específicas patogênicas são para antígenos proteicos da mielina, da baía de mielina lá nos neurônios. Vamos ter também inflamação mediada por citocinas, tanto da resposta TH1 quanto das células TH17. E vamos observar a destruição da mielina por macrófagos ativados. Outra doença, psoríase. A psoríase, a especificidade da célula T patogênica, eles são desconhecidos, ó. Então, antígeno cutâneo desconhecido. Também tem estudos sobre isso, mas não se conhece direito ainda quais são os antígenos que provocam ali a psoríase.
O mecanismo principal de lesão, então você vai ter inflamação mediada por citocinas, derivadas de células T, com predomínio da resposta TH17. Aqui eu lembrei uma coisa agora interessante, gente, que na psoríase, ela tem de alguns tipos, né? Tem um tipo de psoríase, que é a psoríase gutata, que é em forma de gotas, que essa lesão aparece geralmente em pessoas que têm infecção de tonsila palatina de repetição. A tonsila palatina são as antigas amígdalas, né? Lembra das amidalites? Hoje em dia a gente não fala mais amígdala, a gente fala tonsila palatina. E por conta dessas infecções recorrentes, você pode ter a presença de uma proteína, se não me engano é a proteína M, e essa proteína M ela tem um mimetismo com algumas proteínas da pele. E isso faz com que eu tenha uma reação cruzada. Então, geralmente, quem tem esse tipo de psoríase, que é a gutata, se você for fazer a pesquisa, você tem lá indivíduos que têm recorrência em infecções de tonsila. E aí, nesse estudo que eu li, faz muito tempo que eu li esse estudo, eles mostram que as pessoas que tiraram essas tonsilas, fizeram operação para tirar essas tonsilas, melhoraram consideravelmente da psoríase. E isso da psoríase gutata, que é em forma de gotas, não são todos os tipos de psoríase. Beleza, gente? Bora continuar aqui. Outra doença, a doença intestinal inflamatória. Aqui você vai ter células T contra bactérias entéricas. E será que eu vou ter células T contra antígenos próprios? Olha aqui a interrogação. Né? Não sabemos direito ainda. A inflamação ela vai ser mediada por citocinas, tanto de células TH1 quanto de células TH17. E por último, o diabetes, né, que a gente acabou de falar, o diabetes mellitus tipo 1, que é aquela que geralmente fala, é o diabetes infantil, né, porque o indivíduo já nasce com esse diabetes, né? Ela não é desenvolvida como no diabetes mellitus tipo 2. Então, no diabetes mellitus tipo 1, a gente vai ter células T patogênicas específicas para antígenos das células beta-pancreáticas, lá nas ilhotas pancreáticas, contra insulina, descarboxilase do ácido glutâmico, entre outros. Vamos ter inflamação mediada por células T, né, as células TH1, como a gente viu ali, e destruição das ilhotas pancreáticas pelos linfócitos T citotóxicos, ou seja, pelos linfócitos T CD8. Beleza, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido um pouco melhor. E para a gente finalizar, né, essa aula toda de hipersensibilidades que a gente teve do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e hoje fechando a do tipo 4, que é justamente essa mediada por linfócitos T. Então, espero que vocês tenham gostado de tudo isso aí. E a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo aqui no nosso Imuno Canal. Um abraço!